Meu nome é Luiz Gustavo Casagrande, eu sou gay e a gente precisa conversar. Fala galera, hoje não é um dia de vídeo, esse vídeo provavelmente vai sair na segunda ou na terça, dependendo do tempo que eu tiver pra editar, mas é só uma conversa que eu queria ter com vocês. Sabe quando você fica muito pensativo à noite, você não consegue dormir, e tem aquele tipo de coisa dentro de você que você precisa falar, e eu tô aqui pra isso, pra falar coisas que precisam ser faladas, que estão dentro de mim. Então se você não gosta do tipo de vídeo um pouco mais sério, não é o tipo de vídeo que eu faço normalmente, óbvio, e não é o tipo de vídeo que eu vou sempre fazer, não. É só uma coisa que eu preciso expor pra vocês e tirar do meu peito mesmo. Ontem, quando eu tava na internet, normal, fazendo minhas coisas, eu acabei esbarrando numa área meio interessante da internet, vamos dizer assim. Uma área de homofobia. Comentários no Twitter, comentários em várias coisas, em fóruns, em que simplesmente as pessoas fazem comentários de ódio, comentários de mau gosto e essas coisas que a gente está acostumado a ver. Mas eu acabei vendo algumas coisas um pouco mais pesadas e coisas que realmente mexem com a gente. Eu nem tirei print nem nada porque eu não quero colocar isso na tela, porque não é alguma coisa que vale a ser reconhecida, porque é simplesmente absurdo. E eu esbarrei em um comentário meio específico, assim, que me fez tocar, que foi um comentário falando que os gays têm que virar homens e parar de ser gays. Essa frase, vira homem, ficou na minha cabeça e eu fiquei fermentando aquilo na minha cabeça, fiquei falando, gente, como que alguém consegue pensar essas coisas, porque não entra na minha cabeça. E relacionado a isso, eu queria falar algumas coisas pra vocês. Dia 17 de maio, que é o dia que eu tô gravando isso, bom, tecnicamente já é o dia 18, mas como eu não dormi, ainda considero domingo, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. Esse dia foi escolhido, pra quem não sabe, porque foi o dia, em 1990, quando a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. Enquanto a gente comemora o Dia das Mulheres por uma revolução lá nas fábricas, todo mundo sabe na história e tal, e o Dia da Consciência Negra, aqui no Brasil pelo menos, é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que foi o líder do movimento negro, óbvio, todo mundo sabe as histórias. Nós comemoramos o Dia Internacional contra a Homofobia simplesmente porque a nossa mera existência deixou de ser considerada uma doença. Depois de passar um bom tempo nessa área da internet, assim, que eu falei pra vocês, eu fiquei meio assustado, surpreso e chocado como o ser humano ainda sente a necessidade de duas coisas: procurar a aprovação de uma maioria e se meter na vida dos outros. Nesses comentários homofóbicos e tal que eu vi basicamente duas vertentes de pessoas. Os heterossexuais homofóbicos, como se essa porção da sociedade tivesse como dever deles, dentro deles, de querer mudar isso. E uma outra parte que eu já sabia que existia, mas eu não imaginava que era tão grande, tão forte, que são os próprios gays, que julgam-se superiores a outros gays, porque eles acham que eles são superiores por serem mais masculinos e que gays afeminados, eles são uma abominação, eles são uma coisa que não merece ter direitos. E eu fiquei muito preocupado com isso. E eu vou dividir esse vídeo em basicamente duas partes. Uma eu quero dedicar aos héteros homofóbicos e outra eu quero dedicar aos gays homofóbicos. Aos meus caros heterossexuais homofóbicos, você simplesmente não tem nada a ver com a vida de alguém além da sua. Ainda me surpreende como o conceito de olhe para o seu próprio umbigo não é tão disseminado quanto deveria ser. Eu queria saber quem te iludiu fingindo que te deu o poder de ditar o que é certo e errado na vida das outras pessoas, se não a sua. Nós, todos os seres humanos, a gente nasce como uma tela em branco. A gente nasce e tá ali para outras pessoas, nossos pais, nossa escola, no meu caso, que eu cresci com uma religião, eles estão ali para bombear todos os ideais que eles viveram na gente. Mas eu tenho uma coisa que pode parecer chocante pra você. Então, vamos falar uma verdade? Nem tudo que seus pais falam pra você, nem tudo que sua escola passa pra você, e nem tudo, principalmente, que sua religião passa pra você, é a verdade absoluta do mundo. E outra coisa ainda mais impressionante, não existe uma verdade absoluta. Não existe. Se você é um heterossexual, homofóbico, que usa sua religião como base pra esse ódio, né? Vamos dizer assim. Que Deus é esse tão grande e poderoso que você reza por ele, dá sua vida a ele e confia todas as suas decisões a ele, que você tem que tomar as ações que teoricamente ele teria que tomar. Se você tem a absurda ideia de que eu vou pro inferno só porque eu amo alguém, me relacionando com alguém do mesmo sexo, por que você não poupa a sua saliva e me deixa viver minha vida e deixa que seu Deus, aquele que você diz tão grande e poderoso, cuida de mim quando eu morrer? Poupe sua saliva, porque nada do que você fizer ou falar pra mim vai mudar quem eu sou.
simplesmente, vamos deixar isso claro. E se você é uma pessoa que não se baseia em religião para praticar a homofobia, você simplesmente cega e ignorantemente odeia, é impossível, humanamente impossível, eu explicar pra você por que eu não me sinto atraído de uma pessoa do sexo oposto. E ao mesmo tempo é impossível você explicar pra mim por que você se sente atraído por alguém do sexo oposto. A consciência humana não é grande o suficiente pra isso. Nós não temos as palavras pra explicar esse tipo de coisa. É igual você tentar explicar pra um cego, uma pessoa que nasceu cega, que nunca viu cores, como são as cores. É impossível. A você, heterossexual, que não se baseia em uma religião, para praticar a homofobia, ou até se você se baseia na religião, quero que você faça uma coisa por mim. Quero que você pare por um segundo, eu quero que você pense. Mas pense por você mesmo. Eu quero que por um segundo você desligue de todas as influências de que o mundo já te passou até hoje. Eu quero que você imagine como se uma epidemia batesse na Terra e todo mundo perdesse todas as memórias de tudo que já aconteceu. E eu quero que você imagine, se ninguém nunca tivesse te falado que ser gay é errado, é feio, é uma abominação da natureza, o que você acharia da homossexualidade? Se você visse, depois de perder toda a sua memória, um casal de homens ou um casal de duas mulheres se beijando ou dando uma mão na rua, o que você acharia disso? Se ninguém nunca tivesse te falado que é errado. Se você tiver coragem para admitir que acha que estaria bem com a situação, que não teria mais ódio, eu quero que você se esforce, eu quero que você faça amigos que ou sejam gays ou que tenham amigos que sejam gays. Eu quero que você se liberte de todas essas preconcepções que você tem. Quero que você veja que não é essa abominação que o mundo pinta. Agora, se você disser que você realmente acha que você odiaria, que você não gostaria, eu só tenho que te pedir que você fique quieto. Porque ninguém chega até você e diz como você tem que viver sua vida. E eu li uma frase um dia, que eu esqueci de quem é agora, que diz: toda opinião é válida, até que ela desrespeite a simples existência de alguém. Você, meu caro amigo heterossexual homofóbico, você não sabe o que é ter medo de pegar na mão do seu namorado na rua. Você não sabe o que é ter medo de ser espancado se você colocar o braço no ombro de alguém que estiver andando no ônibus. Você não sabe o que é não poder dar um beijinho de tchau na rua quando está se despedindo em público. Tudo que você pode fazer sem pensar, a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer, porque a gente pode sofrer um crime de ódio na rua. Você não sabe o que é acordar vários dias e pensar: tem várias pessoas nesse mundo que me odeiam só por eu existir. Simples e pura a minha existência. Pessoas que não me conhecem me odeiam só por eu existir. Você não sabe o que é isso. Agora, aos meus caros gays homofóbicos, eu não te entendo. Eu simplesmente não te entendo. Você luta por uma falsa liberdade, uma falsa igualdade. Você coloca nas redes sociais que quer que o mundo aceite você e o seu namorado ou sua namorada. Gente, tô falando isso aqui no masculino, mas é porque é o que eu vivo e pra não ter que ficar repetindo toda hora, mas tudo que eu tô falando vale também. Você quer andar por aí livre, não ser apedrejado, mas ao mesmo tempo você julga os outros por o que você diz serem hábitos femininos. Coisas que eu li do tipo assim: se for pra ser gay bichinha, vira mulher logo. Meu amor, isso não existe. Você consegue ser pior do que os heterossexuais que condenam a homossexualidade. Você tá julgando as pessoas que lutam a mesma luta que você. Você não está procurando liberdade ou igualdade, você está procurando aprovação da sociedade. Porque na sua cabeça, enquanto você parecer heterossexual, vai ser mais fácil de você ser aceito, né? E eu tenho uma novidade pra você. Você pode não ter percebido isso ou não, mas ser afeminado não te faz mais ou menos gay, tá? Eu não consigo conceber na minha cabeça como você consegue ser hipócrita ao nível de querer lutar pelos direitos do seu grupo e deixar outras pessoas de fora que estão tentando lutar a mesma luta que você. Não cabe a ninguém dizer se o outro é mulherzinha. Um gay homem é um homem até que ele diga o contrário. E uma gay mulher é uma mulher até que ela diga o contrário. Você pode ver um cara se vestindo totalmente afeminado na rua e você não tem direito de chamar ele de mulherzinha porque ele se considera homem. A partir do momento que aquela pessoa falar: não, a partir de hoje eu me considero mulher, eu vou fazer meu transplante, vou viver minha vida e eu quero ser mulher. Até esse momento, você não tem direito de julgar ninguém o que ela não é. Tamo combinado? Por favor, pare de procurar a aceitação da parte heterossexual homofóbica do mundo. Pare, só para. E entre na luta para que um dia não precise haver aceitação. Uma luta por um mundo que um dia não precisa haver crimes contra a homofobia, crimes contra a mulher, crimes contra o negro. Um mundo que um dia isso tudo seja só crime. Um dia que a gente chegue no nível de igualdade, que a gente não vai precisar desse nível de
de distinção. Um mundo que o casamento gay seja apenas casamento. E agora eu me dirijo a ambos os grupos. Virem homem vocês. Mas eu tô falando no sentido de deixarem de ser covardes mesmo. No sentido de vocês pensarem como seres humanos, com compaixão e um pouco de bom senso, né? Porque esse ódio é nada mais do que um instinto animal que você tem de seguir o que já foi colocado na sua frente e de não pensar por si mesmo. Não é qualquer um que aceita quebrar os costumes que são passados pra gente. Não é qualquer um que tem coragem de pensar por si próprio e abrir a boca para ajudar os outros. Então, por favor, virem homens ou simplesmente fiquem quietos, porque de coisa ruim o mundo já tá lotado. Ninguém precisa ouvir seus comentários ignorantes e cegos. Agora, pro resto de vocês que estão assistindo, que não são homofóbicos, espero que seja a maioria. Todo mundo espera que um gay lute pelos direitos dele, que uma mulher lute pelos direitos dela, que um negro lute pelos direitos dele, mas ninguém espera que um heterossexual lute pelos direitos de um gay, um homem pelos de uma mulher e um branco pelos de um negro. Tá na hora da gente mudar isso. É hora de todo mundo lutar pelos direitos de todo mundo. Porque se continuar assim, a nossa sociedade ela vai se autodestruir rapidinho e a gente não vai ter nada mais sobrando pra gente poder lutar e acreditar, fechou? Esse aí foi só um desabafo mesmo, porque tem umas coisas que, por mais que a gente tente colocar pra dentro, a gente não consegue. Desculpa se eu fiquei muito assim no vídeo, porque eu realmente tô doente. Mas a gente se vê quinta com mais um vídeo e boa semana. Tchau. Falou.